Enfim, depois de Um ano. depois de uma porra de um ano inteiro, a gente tá de volta. Essa caceta desse canal pra Aí falar depois o sobre. próximo só volta daqui a um ano. Provavelmente. A gente voltou aqui nesse canal a falar sobre. Gasolina. Jogos de terror. Tipo, do Jogos Slenderman. jogos em geral. Sim. Mas, porém, contudo, todavia, ainda é um estilo de jogo de terror, é um estilo de jogo que eu não sei explicar, não é que me marcou, mas sei lá, tem um peso especial comigo. E que é a coisa, quando você treme nas pernas, você sabe que vai te marcar. Não, a questão é que, tipo, eu joguei muito jogo de terror assim, vaziozão pra cacete, tá ligado? Por exemplo, por mais que tenha uma lore pesada, o jogo é vazio, tá ligado? Não tem um. Ele não carrega um peso próprio, tipo, sei lá, Slenderman ou Tipo Five qual? Nights O at do. Freddy's. Qual jogo que não carrega lore? Por exemplo, Five Nights at Freddy's, ele tem uma lore assim pesada, mas sei lá, não consegue me Ah, atrair muito. eu não acho boa Tipo, lore. a lore dele é interessante de certa forma, Porque, mas tipo, não consegue me atrair muita atenção. é um homem que tava roxo, ele foi, matou umas crianças, botou dedos no robô, os crianças possuíam o robô. Bosta, um filme de terror de classe B faria melhor. Não, tipo, eu tô falando, Five Nights, por mais que seja assim, um jogo para os padrões atuais, de certa forma, seja um jogo assim bem bosta, ele ainda fez muita coisa, cara. Ele alcançou, tipo, ele mudou muito o cenário do que era o jogo de terror, se você parar pra ver até hoje, tá ligado? Porque, por exemplo, é... antes de ter o Five Nights at Freddy's, você tinha o quê? Jogo sei lá, Lenda Urbana, Jeff the Killer, Slenderman. O É ápice, verdade, não, né? o ápice, assim, foi... O ápice total foi Outlast. Que, puta, cara, foi assim, mudou muita coisa no cenário Mas de terror. você acha que Outlast ele passou Slenderman no início? Passou, eu acho. Eu não sei. Não, eu não acho tanto. Eu acho que tipo, Slenderman é porque ele tava muito popular na época, acho que era 2012, 2013, essa coisa, tá ligado? Não, mas é aquela coisa. Nenhum jogo de terror até hoje passa do Herobrine. Não, porra, aquilo ali é o demônio. Aquilo ali é hardcore, meu Aquilo irmão. ali, só homem de verdade. Só quem é. Nem homem de Só os verdade filhos da tanto. truco joga. Nem homem de verdade tanto. Só feminista. Oi? Treta. Muita treta, vixe. Hum. Mas aquela coisa, você jogou Penumbra, chefe? Penumbra. É aquele lá que você joga na Rússia, Zé? Eu não sei, se é que tem uns bichos estranhos. É tipo a Amnesia do futuro. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já. Tipo um Amnesia 2077, mas passa em 1900. Eu já joguei, eu acho. Eu já joguei Penumbra. É um bagulho bem bizarro. É, mas ele é tipo um Amnesia 2.0, só que Sim, veio antes. é da mesma empresa que fez Soma, que inclusive eu tenho esse jogo no PS4. Não, o Soma é legal. O Soma é do Baco, mas ninguém conhece. Não, exato. É tipo, tem uma porrada de jogo que é bom pra cacete e ninguém conhece, tá ligado? Você vai parar pra ver, por exemplo, Soma. Eu acho que é o que no máximo 4 pessoas do mundo inteiro conhecem. O Tirando. Beck do fez gameplay de Soma? Soma? Não, assim, eu acho que 2 pessoas conhecem, tirando as 14.585 pessoas que fizeram a análise do jogo. Elas fizeram depois de um segundo. O que é Soma mesmo? Não, é Tá. porque, tipo, se você for parar pra ver, por exemplo, tem 1.400 e poucas análises. Se você vai parar pra ver, por exemplo, um jogo assim, grande, por exemplo. Vou puxar, por exemplo, um AC, um Assassin's Creed. 23 mil, pô. Tipo, Análise, né? por exemplo, Soma é um jogo assim, bem underrated. Tipo, não é underrated no mau sentido, tá ligado? Afinal, o jogo é muito bom. Underrated pra Soma tipo, é pouco. Não, por exemplo, ele não é underrated exatamente, porque, por exemplo, Penumbra. Penumbra tem o quê? 1K de análise, tá ligado? É, mas é porque tipo, Penumbra é um jogo velho até. É um jogo velho, sim, eu entendo. Tipo, ele veio antes de Amnesia, ele emplacou o boneco, ele foi lá de boinha. Sim. E ó, se você que tá ouvindo esse podcast tá achando, ai, mas você está levando a popularidade do jogo nas análises. Não, Tô mesmo. mais ou menos.
Não tá errado olhar. Tem que olhar a análise mesmo. Pô, seu... Por exemplo, se você for parar pra ver, a análise mostra muito de o tamanho do público às vezes. Isso aqui é meio que uma média, de certa forma. Não é dizendo que só 14 mil pessoas jogaram ou 20 mil pessoas jogaram. Não é isso não, pelo amor de Deus. Uhum. Ó, calma, eu esqueci. Não. Aí, por exemplo, se você for pegar um jogo grande e for só comparar com Soma, tá ligado? Soma é o que? 2015, se eu não me engano. Cara, eu chuto muito alto que Cry of Fear fez muito mais sucesso que Soma. Fez muito mais sucesso. Porque Cry of Fear ele é um jogo foda e tem muita coisa por Não, trás. porque Cry of Fear também saiu numa época que Sim. jogo produzido na base de... Half-Life. Jogo produzido na Source fazia muito sucesso. Mas que é a coisa, então ele pegou muito. Foi um jogo bom. Ainda mais os caras ficam sabendo quem que fez, que foi um moleque de 14 anos. E. Sei lá, agora a Sorcery ajudou bastante, mas é um puta jogo que foi muito melhor do que Soma. Sim, é muito bem desenvolvido e também é pouco conhecido. Porque, por exemplo, tirando de novo pelas análises, tá ligado? Por exemplo, 20 mil. Soma tem 20 mil, ou seja, sei lá, muita gente conhece o jogo. Que eu sei que uma porrada de gente conhece o jogo. Cry of Fear ou Soma? Não, tô dizendo Craft. Uma porrada de gente conhece, deve conhecer Craft. Mas tipo, Com certeza. por exemplo, Craft Fear, ele ainda tá meio que no nível de Soma, tá ligado? Porque, por exemplo, se você for parar pra ver, ele não fez tanto sucesso como, por exemplo, um CS da vida. E Craft Fear ainda fez mais sucesso que Soma. Porque, por exemplo, levando o fato que, por exemplo, Soma tem 14k de análise, Craft Fear tem 20 mil. 25 mil. Assim, arredondando. Mas, por exemplo, se tu for pegar um jogo, eu sei que o tema é bem nada a ver. Mas, por exemplo, se tu for pegar um jogo assim, maior, tá ligado? Por exemplo, um CS da vida, assim, um jogo que for popular pra cacete, você vê que esses números são muito baixos. Por exemplo, tirando pelas análises, CS tem 3 milhões de análises. Se você para pra ver por esse lado, esses jogos ainda são muito underrated, tá ligado? E, por exemplo, tem muito jogo que não é de terror, mas ainda assim é incrível, tá ligado? E é muito pouco conhecido. Por exemplo, Firewatch, 35 mil análises. Eu sei que muita mais gente já jogou esse jogo. Uma porrada de gente jogou esse jogo. E eu vou dizer uma coisa. É um jogo assim que eu não me arrependo de ter jogado. O jogo é muito bom, pra falar a verdade. Mas também, se você for parar pra ver a popularidade de outros jogos, nem se compara, tá ligado? Firewatch, por exemplo, Oxenfree, que eu falei pra tu. Oxenfree é um jogo de terror, assim, entre aspas, que meio que você é um grupo de amigos, 5 adolescentes, numa meio que ilha, não sei explicar direito no lugar, e tu recebe umas transmissões de uns fantasmas por via de sinal de rádio, que tu tem que sintonizar. É um bagulho assim, é um conceito meio genial, eu tenho que admitir. Porque o jogo mesmo ele tendo um ritmo bem lento, você ainda consegue criar uma conexão muito grande com os personagens. E a cada meio que possessão que acontece para os fantasmas poder falar com você... Assustador. Não é que é assustador, tá ligado? Mas sei lá, cria um clima assim meio pesado, por assim dizer. Dá um bolo no Brocochó. Tipo, porque não é assustador, tá ligado? O jogo não foi feito pra dar medo. É tipo o Timberweed Park. Exato. Tu joga, né? Sim, eu sei que jogo é esse. Por exemplo, não foi feito pra dar medo, mas ainda assim tem uma atmosfera de terror, tá ligado? E, por exemplo, Oxenfree é um jogo assim, incrível, tá ligado? Eu acho que é um dos poucos jogos assim que eu vou dizer. Eu acho que é um dos poucos jogos assim que a arte me surpreendeu muito, porque tipo, a arte parece que ela é feita à mão, velho. Parece tudo desenhado. Os personagens têm uma relação muito bem construída entre eles. Porque, por exemplo, se você for parar pra ver, vai puxar, por exemplo, Por exemplo, eu vou puxar um jogo assim que não tem nada a ver com o assunto. Assassin's Creed Odyssey, então Origins. O protagonista, ele, por exemplo, tem uma missão
quando tu vai lá pra uma cidade maior no Egito, tu fala 2 vezes com o cara e morreu. Você nunca mais vai ver esse cara na campanha. Tipo, É aquela coisa, eu vou tirar um pouco do assunto, mas eu quero falar uma coisa que eu fico muito indignado com Assassin's Creed. não, deixa eu só terminar aqui meu negócio. É que, tipo, as relações são muito rasas, tá ligado? E, por exemplo, Firewatch e Oxenfree, por exemplo, tirando por análise de novo, 5.500 é muito desconhecido, mas também faz um trabalho exímio, cara. Faz um puta trabalho bom. Falei. Que a coisa. Uma coisa que me deixa muito puto com Assassin's Creed, não tem nada a ver com o tema terror e tal. É que, tipo, quando você joga Assassin's Creed Origins, você descobre que naquela época tinha já as Hidden Blade. Ok. Só que se você olhar um pouco mais pra frente, o Altair teve que cortar um dedo pra não poder foder um dedo, né? Saca, né? Porque ele teve que cortar um dedo com a da Hidden Blade. Sim, tá ligado? Só que se tu jogar o Origins, o Bayek não precisa cortar o dedo. Tu manja disso? Porque ele, em vez de deixar a mão abaixada, não, ele levanta a mão. Sim, eu tô ligado. Ele levanta só a mão e usa a Hidden Blade. O filho da puta do Altair, ele teve que perder um dedo à toa. Bicho burro. O que me deixa mais puto ainda é que depois o Bayek ele perde um dedo. E é porque o outro cara ativa, mas o cara ainda morre. Beleza, compensou. Sim, foi aquela coisa, foi refreg, tá ligado? Um por outro. Foi. Mas tipo, depois, até no Origins Apex, o Origins é muito antes que o Odyssey. Os filhos da puta também tem Hidden Blade. E sabe como é que eles resolvem isso? Eles botam em cima do punho. Acabou. Onde que você vai cortar sua mão? Eu odeio o Altair agora. Não, o Altair, eu vou dizer uma coisa. Ele tem um plot bem bizarro, pra falar a verdade. Principalmente esse bagulho da Hidden Blade, agora que você parou pra pensar. Os primitivos eram mais inteligentes que os modernos. E uma coisa que eu fico muito puto é que eles transformam essa coisa de arrancar um dedo como se fosse uma tradição. Velho, você quer foder uma tradição inteira? Você vai arrancar uns dedos, os caras vão ver que tu é da Associação dos Assassinos? Mano, quando você vai parar pra pensar, bicho, agora que a gente falou sobre esse bagulho de relação entre personagens, isso meio que cria uma relação de história entre os negócios, tá ligado? Mas muitas vezes, como é que eu posso explicar? A história, por mais que ela não seja jogada na sua cara, tá ligado? Eles fazem um trabalho muito bom de contar uma história. Mesmo não tendo assim uma história predestinada, tá ligado? Não, na verdade, Dark Souls, ele tem uma história que é até simples, mas eles souberam adaptar e fazer ficar profunda. Sim. Eu vou dizer uma coisa. Entendi. Eles fizeram uma base simples, foi. Teve a Era Teve a Era do Fogo, a Era do... que foi criada por 4. E aí, com a Era do Fogo, uma hora o fogo ia se extinguir e vieram os 5 Lords das Cinzas. Sim. Aí começou a ter isso. Aí o esquema era, você vai ter um Undead que vai ser o escolhido, entre aspas, que vai se sacrificar e acender a chama e virar o novo Soft Cinder. Não, você vai virar... Não é o Soft Cinder. Não. Isso tá errado. O Soft Cinder é a junção de todos os Undeads que acenderam a chama. Sim, eu sei, isso eu errei. Mas vai ser um Undead que vai acender a chama e pronto. Ele meio que morre, né? Não exatamente. Ele vive, mas ele vive pegando fogo. Ele, entre aspas, morre. Tipo isso. Ele não vai poder fazer mais nada da vida. Ele vai ficar... fazer barulho de fogo lá. Beleza, proceda. Aí, com essa base, eles foram aprofundando, porque imagina você contar uma história onde é só você ir de um ponto ao outro e acender uma chama. Que bosta seria? Não, por exemplo, Dark Souls, cara, Dark Souls se não tivesse esse ponto assim de... Por exemplo... Nossa senhora. Por exemplo, quest secundária. Por exemplo, tá ligado Cebola? Uhum. Você, por exemplo, você vai ver o Cebola, velho. O Big Cebola. Não, a lore do Cebola é muito
triste, de certa forma. Tu sabe a lore dele, certo? Eu sei. Por exemplo, a lore do Cebola tem o Yorm, que é o governador da capital profana. O Yorm, ele é um gigante que ele jurou, por exemplo, se eu enlouquecer porque perdi alguém ou alguma coisa, ele deu um Storm Ruler pro povo e guarda uma lá no lugar dele e deu uma pro Sigvard, ou seja, o Cebola. Uhum. É um bagulho mó triste, tá ligado? Porque, por exemplo, você pode pedir a ajuda do Sigvard pra você poder matar o Yorm. Não, é mó triste porque ele Não, pega porque, aquela tipo... bebidinha dele. velho, é o Sigbrau. Tipo, ele pega a bebidinha dele, enche 2 copos, bebe um e o outro ele estende. Sim, eu tô ligado. Nossa, Não, ele te dá um de presente. Mas Coisa, tipo, ele faz a serinha dele lá. Sim, eu tô ligado. O Yorm e o Cebola, eles são amigos de infância, se eu não me engano. O Yorm é um gigante, não era? Sim, ele e o Cebola são amigos de infância. É aquela coisa, como o Yorm enlouqueceu porque teve uma perda muito grande na guerra, ele só usa o cutelo dele que pega fogo no meio da batalha. E, por exemplo, se você for ver a batalha lá contra o Sigvard, tem uma cutscenezinha que você vê que eles já eram amigos há muito tempo e que o Sigvard tá triste porque ele vai ter que matar um amigo dele, tá ligado? Uhum. No fundo, Dark Souls é um jogo triste, velho. Por exemplo, a Anri. A Anri, ela é órfã, junto com o amigo dela lá, o Horácio. Uhum. Eles todos tiveram os amigos lá do orfanato, não sei explicar agora o nome desse medieval. O Aldrich tomou as almas dele porque ele virou canibal pra meio que se sustentar como um vício pra ele esquecer que tá pegando fogo na época da chama dele. Uhum. Aí, bicho, a Anri, ela foi a Undead escolhida pra matar ele e virar o Undead lá. Porém, tem um bagulho que, por exemplo, o Horus pode desviar ela do caminho. Ou você pode, por exemplo, matar o Aldrich e matar ela. Tem 3 finais possíveis pra Anri, se eu não me engano. Tipo, eu acho que tipo, a lore mais triste que tem na Deixa eu só terminar uma coisa. Eu acho interessante esse bagulho da Anri, principalmente, que é esse exemplo dela. Porque, por exemplo, o Cebola só tem um caminho. A Anri tem vários caminhos pra você seguir. Porque, por exemplo, você não é forçado a criar uma relação com o personagem. Você pode criar a relação que você quiser. Por exemplo, você pode trilhar um caminho só que você só ajuda. Você pode trilhar um caminho que você vai se casar com ela. Ou você pode trilhar um caminho que você vai matar ela. Que você na cara. Exato. Você não é obrigado a escolher. O jogo não escolhe por você a relação que você vai ter com o personagem. Cara, eu acho isso muito interessante, bicho. Tipo, uma coisa que eu acho de Dark Souls é que ele tem muita história boa. Mas aquela coisa, pra mim, eu acho que o final de Dark Souls foi o melhor possível, velho. Qual? Não, tu dizes o das DLCs ou do boss final? Do 3 com as DLC, claro. O DLC, o Gael? Do Gael, porque, velho, o Gael é foda. Não, o Gael, a lore do Gael é muito interessante também. É muito. Porque, tipo, no final de tudo, o Dark Souls acaba, tipo. O Soul of Cinder morre. Então provavelmente não vai ter mais uma Era do Fogo ou da Escuridão. Não. Não. Ou vai? Deixa eu te explicar uma coisa. A morte do Soul of Cinder vai mudar alguma coisa? Vai. É o seguinte. Tem os Lordes das Cinzas. Eles... As cinzas dos Lordes das Cinzas, tirando o fato que isso ficou muito bizarro. Isso ficou puta no pleonasmo. As cinzas do Souls of Cinder, todas unidas vão te guiar pro caminho da fogueira primordial. Sim. Todos eles, como eles já estão mortos, eles não vão ter como linkar o fogo de novo. Ou seja, todos os undeads foram colocados à morte, de certa forma. Depois que ele morre, eles morrem de novo, tá ligado? Quando eles voltam a poder morrer. Eles morrem. Eles não têm escolha, eles só morrem. Então, eles voltam a poder morrer. E morrem, exato. Aí é o seguinte. Por exemplo, o malandrinho lá, por exemplo, depois que você coleta todas as cinzas e bota lá, não tem mais quem vai ser os Lordes das Cinzas. É aquela coisa, matando o Soul of Cinder,
tu meio que deixa a primeira fogueira desprotegida. Tu pode ou finalmente começar a Era das Trevas, ou tu pode começar uma Era de Fogo. Ou tu pode recomeçar a Era do Fogo, de certa forma. Mas, por exemplo, se você for ver o final do Gael, que por sinal é um puta boss foda do caralho, bicho. É que tipo, ele O Gael, comeu as almas, né? Dos ele pigmeus. come aquelas almas pra procurar a Dark Sign pra completar a pintura da mestra dele. É que ele pediu a Dark Soul pra poder passar pra O Painted Deus usar como Ariandel. a tinta da pintura. É o mundo pintado de Ariandel, se eu não me engano. Tipo, isso não é explorado no Souls, tá ligado? Eu acho um bagulho muito bizarro, porque tipo, se eles explorassem essas histórias, daria uma porrada de Tipo, personagens muito uma mais coisa que eu interessantes. fico puto é que, tipo, Dark Souls, ele só explorou a Era das Chamas. E com certeza já aconteceu muita Era das Trevas. Não aconteceram, não. Não? Sempre Duvido. teve o ciclo. Mas, tipo, não era o ciclo de, tipo, você vai... Quando um tava perto de morrer, o outro era levado na hora pra acender a chama. Mas uma hora um ou outro ia acabar desistindo, não ia? E foi exatamente o que aconteceu. É pra isso que começa Então. Dark Souls 3. Então o Dark Souls 3 é na Era das Trevas. Dark Souls 3 você pode escolher ou recomeçar a Era do Fogo, ou deixar a Era das Trevas como tá. Então deixa a Era das Trevas contar, dia que você próximo. Exatamente. Mas eu acho que ficou melhor, assim, deixa em vácuo. Sim, Porque é tipo Bloodborne. Eu aceito aquela teoria que Bloodborne é um universo à parte de Demon's Souls. Não, é totalmente à parte, cara. Bloodborne é um universo único. Porque, por exemplo, Porque, tipo, eu prefiro acreditar que, tipo, teve Demon's Souls, aí uma parte foi da Dark Souls e outra é Bloodborne. cara, eu vou falar um negócio. Na minha opinião, Bloodborne é um jogo sobre... Eu esqueci agora o termo. Sobre o medo Não é isso não. também. É quando... De certa forma. Por exemplo, cara, Bloodborne é um jogo sobre... Você passa todos os limites de tudo pra fazer a sua vontade. É um jogo meio que, tipo... você quebra uma barreira pela sua própria vontade, tá ligado? Meio que Bloodborne representa o ponto ali, tipo, perdeu o limite da própria humanidade. Exato. Porque, por exemplo, você vai ver... Você é encarregado de... fazer... Da caçada. Você não tem. Eles não te dão um objetivo de verdade, só pra limpar a cidade. Exato. Aí, mano, você tá vivo lá na noite de caçada. É literalmente esse. O seu objetivo é sobreviver à noite de caçada. Porém, você toma a noite de caçada, você enlouquece tanto com ela que você começa a fazer. Você começa a meio que virar um caçador. Porque na verdade você meio que vira um caçador a partir de senta do sonho do caçador. Exato. Aí, bicho, por exemplo, tem muito boss assim que você não precisaria matar no Bloodborne. Por exemplo, a Wet Nurse, que é ela que cuida da menina lá. Meio que Bloodborne é tipo assim, Por você exemplo, é um cara. Tipo. Não, deixa eu terminar. Ô exemplo, porra. Porra, tu que fica me cortando. Eu vou saber que você já falar. Aí, bicho, tem o... A Wet Nurse lá, que é um boss chato pra cacete. Você não precisava matar ela, tá ligado? Por exemplo, ela só tá cuidando de um molequinho. Não sei explicar exatamente, porque eu esqueci agora de Bloodborne, que foi fazer uma porrada de tempo que eu joguei. Ela não cuidava do órfão de Cos? Exato. Ela cuidava do órfão de Cos. Que você, inclusive, mata o órfão de Cos. Ai! Desculpa, eu imitei ele acordar. Boa. Aí, bicho, meio que tu vai matando esse pessoal pra conseguir os bagulhos pra você do primordial, tá ligado? Quando você descobre sobre eles. Com o velhão, com o German. Aí, bicho, depois que tu descobre essas coisas do German, tu meio que fica sedento por essa coisa. E sei lá, tu esquece de tudo e de todos que te ajudaram até ali só pra tu virar um primordial. Por exemplo, tu meio que quebra os limites de ser uma pessoa, de certa forma. Porque, por exemplo, o German é ele que te instrui sobre tudo. Tu mata tudo porque quer ser um primordial. É uma metáfora assim meio bizarra, tá ligado? Sobre quebrar os próprios limites por algo que você quer tanto. Tipo, Bloodborne era pra ser simples, mas você conseguiu complicar. Tipo Dark Souls normalmente.
Porque, tipo, você vira um caçador. E o esquema era só limpa a cidade. A cidade tá todo mundo doente e você faz a sua parte, já que você conseguiu a cura pra sua doença, né? Que era o que dizia que era o início da Dark Souls, de Bloodborne. Exato. Que se a pessoa chegava doente na cidade e diziam que ele tava procurando sangue pra poder curar. Exato. Só que, tipo, meio que. A cura por O sangue. sangue. E, tipo, meio que você vai meio que avançando no jogo. Não é porque você tá à procura de uma cura, é porque você tá indo limpar a cidade e você tá descobrindo demais. Exato. O problema de Bloodborne é que você sabe demais, tá ligado? Do bagulho. Você. Meio que o início é meio que você faz sem querer, porque você tá à procura da cidade. Na real, tipo, imagina. você queria uma cura no começo de Bloodborne. Tipo, você teve que virar um caçador, não foi nem só né? Beleza. Você virou contra a sua vontade. O problema de pressão do personagem foi: então eu vou limpar a cidade e quando tudo resolver, eu vou embora. Mas você. Só, tipo, mas, imagina você. Você entra numa cidade cheia de doentes, começa indo um pouco mais a fundo nela. Depois você entra no cemitério, tem um padre esquartejando corpos e depois vê um lobisomem. Você chega numa ponte e vê uma besta gigante. De duas é uma, ou você ia desistir de medo, ou você ia querer saber mais. Exato. E nesse caso o que acontece? Até você virar o tentáculo de hentai lá, que é o primordial. Tipo, o que é muito interessante nisso é que, tipo, tu já morreu pra aquele personagem lá que ele é tipo sequestrador? Já. Que ele te leva pra vida invisível de algo? Sim, já morri pra ele, sim. Tipo, imagina você sendo caçador e, tipo, em vez de você saber que quando você morrer, você vai voltar. Aonde você tá ligado? Tipo, você acordar numa prisão, velho. Você vai querer saber mais de onde é que você tá pra você, inclusive, poder sair dela, tá ligado? Tipo, a Vila Invisível de Yaoru, ela tem muita lógica por trás também. Sim. Cara, tudo em série Souls não é desperdiçado. É tipo usar os 3 cordões umbilical, saca? Sim, eu tô ligado, pra você virar o primordial. Tipo, você... só isso. Você vai meio que matar um primordial pra poder ser. Exato. Meio que você matar o Lord Gwyn, né? Exato. Você mata alguém porque você quer provar que você é melhor que ele, de certa forma. Eu não sei explicar direito. Tem um lance meio pesado por trás. Tem. Cara, voltando àquele primeiro assunto, tá ligado? Que a gente falou no bagulho de relação de personagem. Você vai... Agora até mesmo pra pensar sobre os jogos que a gente tá falando. Tem muitos negócios de relação entre personagens que eu tava falando. Até no Dark Souls e no Bloodborne, se você for parar pra ver. Por exemplo, o sonho do caçador. Por mais que ele seja de certa forma uma alucinação sua, você ainda cria relação com o primeiro caçador, o Guillermo no caso. Você cria relação com a boneca. Com a boneca. Por mais que a boneca não exista e ela seja apenas uma metáfora pra um boss que eu não vou falar. Não, metáfora, ela é tipo... Não, ela é a recriação de um boss. E é depois disso, que é na DLC, inclusive, se eu não me engano. É da DLC, do Zold Hunter. Exato. Aí tem uma porrada de coisa. Eu acho tipo, o sonho do caçador ele é muito incrível, porque... O sonho do caçador é tipo uma realidade perfeita. É uma realidade de paz. Tipo, meio que existem 2 sonhos do caçador, by the way. Não, é o sonho do caçador e o sonho do... E o pesadelo, do caçador. E tipo, uma coisa interessante disso é que tipo, eu duvido até alguém não se apegar até os bichinhos do sonho do caçador lá. Que eu esqueci o nome deles. Aquelas múmiazinhas. Isso. Das fontes. Sim. Sei lá, velho, eu acho que tudo no sonho do caçador seria o mundo perfeito. Não, é porque, por exemplo, o sonho do caçador, ele quer meio que representar uma visão perfeita daquilo que meio que seria o sonho do caçador. É tipo o mundo que ele deveria ser. Pra os caçadores que realmente por fadados. isso se chama o sonho, porque meio que seria o mundo perfeito. Exato. Mas bicho, até quando você vai parar pra ver, você ainda cria uma relação com a boneca, você cria uma relação com o Guerra, você cria uma relação com o cara da igreja quando você vai pra Yarna antiga. Sim, com a velha prostituta. Não, tipo, todos os bichos, por exemplo, da catedral principalmente.
Uhum. Tu cria uma relação muito pesada com eles, eu não sei explicar direito. Todos eles meio que servem um papel muito importante no jogo. Tipo, tu lembra de quando você falou que, tipo, com o negócio da Henri, que pode meio que decidir como é que vai acontecer a história dela? Uhum. É tipo o que acontece com aquela caçadora lá que você encontra nela, entendeu? Ah, Que, tipo, aquela que você encontra na rua antes isso. da E, Fera tipo, Santa por Sangue. E tipo, você pode isso. escolher mandar ou pra clínica ou pra Também. catedral. Mas, tipo, que tem uma caçadora que, tipo, dependendo se você ajudar ela ou não em algumas partes, no final ela vai ficar ou contra você ou vai te ajudar. Não vai te ajudar, mas ela vai estar morrendo na frente da catedral. Antes de um boss. Ah, eu sei qual é. Tipo, isso é um negócio interessante, porque mesmo que seja pouco, ainda decide um final de alguém. Ainda mostra que, tipo, essa pessoa teve importância, tá ligado? Uhum. Mostra que ela não foi inútil, mais um, tá ligado? Tudo em qualquer jogo, principalmente da série Souls, velho, que você cria uma relação. Por exemplo, as mages da Fire Link, aquela veinha e a waifu de muita gente, que é aquela. Que era Firekeeper lá, cega. Uhum. Elas têm um papel especial, você consegue meio que criar um certo carinho por elas, eu não sei explicar direito. Elas têm um ponto especial. Elas têm meio que uma coisa pra criar uma relação com o jogador. Alguma coisa que é meio que, sei lá, único delas, que não pode ser substituído, tá ligado? E menos a do 2. Não é inútil mesmo. Dark Souls 2 é meio bosta. Não é ruim, mas é meio bosta. Acho que o melhor NPC de Dark Souls 2 é o Sir Alone. Não, o Sir Alone ele tem uma lore boa, pessoal. Mas eu acho que ainda o rei consumido é melhor. Eu não sei explicar. A lore dele eu acho mais interessante. É o The Sucking King, o Rei Afogado. O O Ivory King, o Rei de Marfim. O Rei de Marfim é muito da hora. Aí tem o Sir Alone, que é o antigo Rei de Ferro. E o Sunken King, que é o Rei Profundo, que eu esqueci agora qual é. Se não me engano é o filme Night. Ela não era tipo uma. Não, acho. Eu ia falar que é uma das irmãs da Nashandra, mas não é tanto. Não. A Aquileg você mata ela no 1. Nashandra, Apex. Sim, a irmã da Nashandra, Aquileg, não? Não, a Nashandra é a boss do final do 1. Do 2. Ah, tá. A caveirona lá, Dig Dig Joy Joy. Meu Deus do céu, cara, eu vi o demônio passando na minha mesa por um instante, mas era só um cabo. Eu juro que você é só meu pai. Bicho. Aí quando você vai pra ver, por exemplo, todos esses personagens, até por exemplo, voltando a outro jogo que a gente falou, Firewatch. Inclusive, se você não jogou, jogue, o jogo é incrível. Eu já vi que é tipo um cara com um guarda florestal. Você é um guarda Tipo, florestal. ele vai lembrando que ele perde a mulher, não é? Sim, ele perde a mulher e arruma um emprego de verão pra esquecer dos problemas que ele tem em casa, por 80 dias, se eu não me engano. Aí, no Firewatch, você meio que tem um desenvolvimento de personagem muito forte com uma mulher chamada Delilah. A Delilah, ela é sua supervisora no trampo e a relação que você cria com ela depende muito de como você vai tratar ela. No final, por exemplo, ela pode ficar relutante porque vai te perder, já que tá acabando o seu expediente lá. Ela pode ficar feliz porque você vai embora, se você tratar ela mal. Ou se você tratar ela com... Você não se apegar muito a ela, não sei explicar. Ela também não vai se apegar muito a você e vai ser meio que sim, não. E ela só vai ser tipo, uma beleza. Vai ser uma beleza, tchau. Ou se você mais um só, tá ligado? E eu acho muito interessante esse bagulho que você pode meio que escolher o que você vai ser em Firewatch. Por exemplo, tu pode ser desde aquele cara arrombado pra caramba, que vai odiar todo mundo, assim também como tu pode ser um cara que vai ajudar todo mundo e vai pelo método mais pacífico. O método mais... Eu acho que o método mais legal pra exemplificar isso é aquele das meninas do lago, tá ligado? Que é bem no começo do jogo. Tem umas meninas tocando música alta no lago, bebendo cerveja, estralando um fogo de artifício. Vai causar um incêndio na praia. Ou você pode simplesmente pedir para elas pacificamente saírem da praia e encherem um pouquinho o saco delas, e elas não vão quebrar sua torre. Ou você pode pegar, chutar o raio dela, jogar a bebida dela no mar, essas coisas. Mas em compensação, elas vão estourar a tua torre e tu vai ter que fazer um reparo nela. Tu meio que não tem escolha de... Se você tentar fazer
quebrar alguma coisa delas, elas vão quebrar sua torre. É meio que um esquema de escolhas, né? Mas tipo, é uma escolha involuntária isso. Porque, por exemplo, eu já zerei 3 vezes Firewatch. Sim, o jogo é muito bom. Da primeira vez eu quebrei o rádio, da segunda eu joguei uma escola no mar e da terceira eu não fiz nada. Da primeira vez eu achei que era normal, assim como eu fiz na segunda, tá ligado? Que eu vi que elas estouraram a minha torre. Mas tipo, já na terceira que eu fui pacífico, tá ligado? Elas não estouraram a minha torre, foi full de boa. E aí que pulou o dia que você faz o concerto. Tipo, tudo meio que tem um plot, até com quem você nunca mais vai ver. Por exemplo, essas meninas, se você não fizer isso, se você não encher o saco, elas simplesmente vão mandar você ir embora. Elas vão pegar as coisas dela e vão vazar. Mas, por exemplo, elas vão quebrar sua torre. E se você fizer qualquer coisa contra elas vão quebrar sua torre e elas vão sumir. Ou seja, você fica... Aí voltei. Pronto. Aí eu tava falando. Por exemplo, essas meninas, se tu for encher o saco delas e tu quebrar as coisas dela, elas vão quebrar tua torre e vão se perder na floresta, vão morrer, se eu não me engano, e vai ficar aberto pra vocês tomarem um processo. Meio que se ninguém descobrir, vocês não vão tomar. Mas se também descobrir, você tem um risco. Mas elas morrem de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não. É só se você for babaca. Se você for babaca, se não, elas vão voltar quando você for embora, vão pegar as coisas e vão voltar pra casa. Assim você meio que não tem risco de se ferrar se você... Não tipo, se você não vai ter risco de se ferrar se você for tranquilo com elas. É só um jeito de não arrumar problema. Sim, exato. E até meio que essas personagens que se apresentam como um problema podem se tornar um personagem interessante. Porque, por exemplo, o Henry, ele meio que cria uma relação com essas meninas. Pra, por exemplo, fazer elas tentarem se acalmar. Pra tentar, meio bêbado, tentar chamar a atenção delas. Não ser um arrombado e evitar o incêndio fazendo o trabalho dele. Ou seja, ele meio que faz o trampo dele e ainda cria, de certa forma, uma relação com essas meninas, tá ligado? Nesse ponto, como que é? Firewatch. Firewatch, ele me lembrou muito Night in the Woods. Por quê? Porque, tipo, Night in the Woods, depois que você inicia o jogo e tal, a Mai, ela meio que, tipo, ela tem o Greg e é o Greg. Puta que eu esqueci o nome da menina. Nossa, eu não me odeio agora. A gata? Não, é a gata, a Mai. É a Mai. Ela, tipo... E ela pode sair com o Greg e a... A crocodilo lá. Isso, era essa. Não, tanto faz, a crocodilo lá. Sim. Aí, tipo, no que você vai sair com eles, meio que a escolha não tipo, depende com qual que você vai sair mais, meio que o outro não vai se apegar tanto com você, porque a Mai saiu meio que da cidade e ela não viu o pessoal lá a tempo. Sim. Aí, tipo, no final, que vai acontecer esse negócio lá, tipo, se você pegar muito ao Greg,
a Mai vai falar que, tipo, como ele e o namorado dele vão se mudar pra outro canto, a Mai fala que quer ir junto. E, tipo, e se você se apegar mais com a menina lá, que eu não lembro o nome, tipo, a Mai meio que vai ficar lá com ela e tal, vai deixar meio que o Greg pra trás. E isso muda no final porque, meio que no final, meio pro jogo na verdade, começa a ter meio que uma investigação, entre aspas, tipo, de um que tipo, tinha uma outra gata que, tipo, ela foi morta. Aí, tipo, você contra o braço lá no começo do jogo? Não, o braço não é dela, ainda bem, né? Mas é, tipo, um dos caras desses grupos. Tipo, esse grupo matou ela e ninguém sabe até hoje. Aí meio que a Mai e o pessoal lá descobriram quem foi e tal. Aí no final do jogo, dependendo do que você se apegou mais, você vai, tipo. Vai mostrar que, tipo, se você pegou mais com o Greg, ele vai dar um tiro de besta num cara. E se você pegou mais com a menina, ela vai, tipo, tacar fogo no cara até onde alguma coisa assim. Faz tempo. Tipo, eu só vou mostrar um pouco do final. Sei lá, e tipo, meio que no final, junto com isso, vai ficar tipo, com que você pegou mais, você vai ficar deitado no sofá e conversando sobre o futuro. E aí o jogo acaba. Tanto que isso, tipo, gera mais interação com mais dois personagens que tem nada a ver. É tipo, meio que um moleque que é um pássaro que é tipo, essas coisas. É tipo, por mais que a gente esteja comentando sobre os jogos, tipo... Sem spoiler. Eu me empolguei. Não é exatamente spoiler, tá ligado? É tipo... Aí vale a pena jogar o jogo, porque tipo, o conteúdo meio que, tipo, que leva pro final do jogo é muito tipo, interessante. Tipo, a relação. Por mais que você saiba, de certa forma, agora que você ouviu esse podcast, o que acontece, ainda vale a pena você descobrir o que levou a isso. De verdade, joga esses jogos que vale a pena pra caralho, velho. A questão é, cada jogo tem uma coisa. Além de personagem, é claro. Porque, tipo, você jogar Dark Souls, vai ser muito fácil você se apegar a um personagem mais do que outros. É por isso que muita gente ama o Soler. É por isso que muita gente ama o Gael. Em compensação, tem muita gente que não gosta, sei lá, da Henry, por exemplo. Muita gente ninguém liga pra ela. Sim. Isso também serve o que mais? Eu considero Night the Woods. É muito fácil você gostar do grupinho principal. Mas ao mesmo tempo é muito fácil você odiar. Sim, obrigado. Night the Woods tem essa pegada meio que... de você meio tipo, que escolher o seu ciclo de amizade, essas coisas. É porque, tipo, mesmo que seja o seu grupo de amizade antigo, você vai se pegar mais com um, por exemplo, porque vai ser ou o Greg, que ele é meio que o carinha maluco do grupo, que fica comentando crime. Tem a menina que é amiga lá da Mike, até agora, sim, que era tipo a gotigazinha, que tipo, já que a Mai voltou, ela vai ajudar a resolver os problemas dela, que ela tava tendo. E o namorado do Greg, que é tipo, ele é só um cara certinho de boa. Mas assim, mesmo você, voltando a lembrar, você que ouviu o podcast até aqui e ainda pretende jogar esses jogos, jogue, porque mesmo você tendo uma breve noção sobre o final, a experiência ainda é única. Eu recomendo de verdade que você jogue esse jogo. Todos esses jogos que a gente tá falando aqui. Cara, agora que eu parei pra pensar, que tu voltou a falar sobre jogo de terror, que ia ser o tema principal desse podcast, que tu falou de Bloodborne. Verdade. Porque Night the Woods também tem uma pegada de terror. Sim. Que você quer? Night the Woods tem uma pegada meio do lado dos Evil Icon, se eu não me engano. Dos Na verdade, o Nightmare é meio que um meme. Falou isso numa peça meme. É que eu não sei explicar agora. Mas é que, tipo, quando eles descobrem esses caras, fica meio com o tema de terror no jogo. Velho, eu tô tão viciado em Rainbow Six que eu tô começando a confundir o Nightmares com o Evil Eye do maestro. O zóio do capeta doido. Mano, aí tipo, sei lá, tem uma pegada meio pesada até em Night in the Woods, assim como em Firewatch, assim como em Oxenfree. Todos eles passam por momentos assim mais pesados, tá ligado? Por causa da relação com os personagens. É tipo você jogar Life is Strange. Sim, Life is Strange também, principalmente. O Life is Strange é um jogo sobre você criar relações com os personagens. É tipo, Life is Strange é meio que mais complicado que isso, porque no 1 o esquema é... Imagina você ter uma amiga que você não vê ela,
E tipo, você descobre que você tem problema. Você pode meio que controlar o tempo. Você muitas vezes fica relutante sobre ou mexer ou não no tempo. Ou não mexer, exato. Porque tipo, normalmente isso não é nem spoiler. Qualquer mínima mudança, É. você pode morrer. Não, Que você isso pode que não é causar spoiler. problema. Mas na Strange 1, o esquema é, a Chloe, ela vai morrer muito. E tipo, cada vez você vai ver mais sobre a Max tentando ajudar ela, por causa que ela tava fazendo merda. E não estou explorando, isso realmente vai no É, decorrer da história. isso é um meme sobre a comunidade Strange, que a mãe morre toda. A mãe não, A Chloe. a Chloe morre toda hora. Tanto que também tem aquela menina que é religiosa, Kate, que ela também. Você pode salvar ela, dela não morrer. Se você se importar realmente, né, no jogo. E deixa tipo, sobre cenas aleatórias, tipo, tirar uma foto, ou só ajudar uma pessoa que vai tomar a chuva de um carro. Tomar uma bolada, muito de boa. E eu acho que isso que é interessante. Eu acho que isso ficou muito interessante no 2, porque você não pode mais voltar no tempo, você tem que saber o que você vai escolher na hora certa. Cara, eu acho que o 2 ele tem uma pegada totalmente diferente do primeiro. Eu achei o 2. Não, mesmo tendo esse sistema de escolha e pá. Ele tem. Eu achei bem interessante, tá ligado? Ele tem, mas não tem a essência do 1, tá ligado? Porque o Life is Strange 1, ele tem esse bagulho meio de você controlar o tempo e ficar relutante, porque se você vai ou não ajudar uma pessoa voltando no tempo, essas coisas. Tem Porque, tipo, um motivo pra você se preocupar com suas escolhas. No o esquema do 1. Porque, por exemplo, no Life is Strange 2, sei lá, o plot é meio que de proteção do seu irmão, do irmãozinho lá, tá ligado? Eu esqueci o nome dele agora. É porque, tipo, o esquema do 1 é. Quando você voltar no tempo, quando você fazer negócio, a mãe vai vai falar assim, nossa, será que eu fiz isso certo? Aí ela vai te dar a oportunidade de você voltar ou não no tempo. Isso que fazia você ficar relutante. Sim. Isso que dava meio com o negócio a mais. Esse poder que você tem no Life is Strange 1, ele meio que gera muitas possibilidades, tá ligado? E, tipo, no 2, é sobre você ensinar seu irmão, que é muito mais novo, a aprender a usar um poder que nem ele mesmo entende. É meio que você é só um espectador, tá ligado? É porque, tipo, imagina que você tá em uma situação de perigo e alguém tem algo que pode salvar muito bem suas vidas como muito complicar. Essa é a questão. Sim, bicho, eu tô ligado. Então, pessoas, obrigado aqui por ter acompanhado mais um episódio do Não Podcast. Depois de quase um ano. A gente tá passando por alguns probleminhas aqui, com manejamento de tempo, ensino médio, colégio, tá bem pesado assim o negócio pra gente, vestibular batendo na porta. E aí a gente tá sem tempo pra fazer conteúdo, essas coisas. Aproveitando também que... Não tô tão animado também. Aproveitando também pra avisar que esse podcast não foi tão animado, porque a gente tá gravando esse podcast muito tarde, da noite. Aí também, pra não deixar tão sem conteúdo, pra deixar morto esse canal, a gente decidiu gravar agora de noite mesmo. Mas não é porque só pra não deixar, a gente... Fala a verdade, rapaz, você também teve um pouco de ânimo pra voltar. Sim, exato. Tá meio complicado aqui o assunto. Mas bem, independente desses problemas, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi feito com todo o carinho possível. Obrigado se você dá um like, apoia tudo. É isso. Os pipipi pra tudo. Até a próxima.